Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes e é um prazer enorme ter você comigo em mais um episódio e reforçando, para todos vocês que estão de olho no podcast A Vida é Delas, para vocês curtirem, compartilharem, comentarem o que estão achando dos nossos episódios, quais temas merecem destaque na nossa mesa e quais histórias inspiradoras vocês querem conhecer a fundo, histórias de mulheres que são protagonistas das suas próprias histórias. Bom, vamos para o tema de hoje, gente? O nosso tema de hoje, olha, meu povo, é polêmico, vem dividindo opiniões e tá super em alta nas redes sociais, nas clínicas, nas rodas de conversa, tá todo mundo falando sobre isso. O uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro para o emagrecimento. Esse episódio, gente, ele é para todo mundo. É para homens e mulheres, principalmente a gente faz esse recorte feminino, nós que sofremos bastante com essa pressão estética, né? Então, gente, nós vamos falar, para além da bula, nós vamos falar sobre esse assunto do ponto de vista da estética, da pressão estética, da moda, do comportamento humano, também da saúde, gente, sobre vários aspectos. É um assunto muito importante que merece ser discutido e a gente quer refletir aqui qual o limite entre o cuidado e a obsessão? Qual o limite entre o bem-estar e a imposição social? Vamos falar sobre isso? E para discutir sobre esse assunto tão importante, tão necessário, eu tenho aqui essas três convidadas maravilhosas que trazem olhares tão diversos e igualmente potentes. Elaine Kinderé, segunda vez aqui no podcast, já pede música aqui na vida delas, hein, Elaine? Que coisa boa ter você com a gente. A Elaine, ela é consultora de imagem, influenciadora, se formou comigo em jornalismo, comunicadora, eu posso falar aqui 1000 coisas, e colunista do Diário do Nordeste também. Elaine, só coração pra você. Só coração. Obrigada por me ter mais uma vez. Quando a pessoa é boa, gente, no que faz, no que fala, é assim, vem várias vezes, não tô nem aí, viu? Pode chamar. E agora, as estreantes do podcast, eu tenho aqui ao meu lado a Amanda Ximenes, endocrinologista com experiência clínica no uso de medicamentos para obesidade e diabetes. Amanda, muito obrigada pela sua participação na Vida é Delas. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. Vai sim, vai ser uma conexão incrível. E também Mariana Frota, que é nutricionista com atuação voltada para o comportamento alimentar. Exatamente. Mari, obrigada. Eu que agradeço o convite, estar aqui para discutir um tema tão importante, né, atualmente. Então, vamos lá conversar e discutir sobre esse tema. É um tema bastante polêmico, né, meninas? A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, né? Mas a ideia aqui, gente, não é condenar esses medicamentos. Eles têm um propósito, eles têm as suas funcionalidades. A ideia aqui é trazer uma reflexão ampla para esse recorte do universo feminino, mas também é um episódio que vale para pessoas de todas as idades, pessoas, né, e homens e mulheres. Então, a ideia aqui é trazer essa reflexão sobre o uso desses medicamentos, Ozempic, Mounjaro, e tem vários outros no mercado, do ponto de vista da estética, da saúde, entram muito as meninas nesse sentido, da moda também, Elaine, que inclusive fez uma coluna recentemente, que já a gente vai falar sobre isso. Então, assim, é sobre esses aspectos que a gente vai se debruçar sobre eles e entender um pouquinho quais são as consequências, os impactos desse uso que tá demais, gente. Todo mundo falando sobre isso nas rodas de conversa, nas clínicas, nas redes sociais. A gente senta numa mesa para tomar uma cerveja e todo mundo só fala disso. E aí, gente, o que esse fenômeno revela sobre essa relação, né? Saúde, estética, por que tá todo mundo falando e usando esses medicamentos? Quem quer começar, eu vou deixar aí à vontade, tá? Levanta a mão. Vou deixar as estreantes falarem primeiro. Exatamente. Vamos lá, Amanda, você quer começar? Tudo bem. Bom, realmente a gente teve uma evolução muito grande no tratamento das medicações para obesidade. Então, se você coloca aí, talvez 10, 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas medicações no mercado. A gente tinha uma limitação muito grande para os pacientes que precisavam de tratamento para obesidade. Então, vieram várias medicações novas, medicações muito potentes. E houve aí um uso muito, inclusive, indiscriminado do uso das medicações. Esse fato atrelado também à fácil comercialização, a não necessidade de receita, passou a necessidade de receita agora, essa semana, há poucos dias, né? Então, era uma medicação que você chegava na farmácia e você comprava. Eu quero um Ozempic, eu quero um Mounjaro, e você usava do jeito que você queria, como você queria, seja
para pacientes que realmente necessitam e pacientes que não precisam do uso da medicação. Então, a gente precisa entender que as medicações, elas são bem-vindas para determinados tipos de pacientes que necessitam fazer um tratamento. Eu sempre digo isso para o paciente, é um tratamento. Não é uma medicação para você perder 2 quilos, 3 quilos, entrar num vestido que você quer para um evento. É um tratamento. Toda medicação existe riscos e benefícios. Você precisa pesar. Então, o paciente ele precisa ter indicação para tratar, né? E outra coisa, a medicação ela não vai mudar o estilo de vida. Então, se o paciente toma a medicação e ele não está disposto a mudar o estilo de vida, ele vai reganhar aquele peso, Com certeza. né? Então, a que custo que vale a gente perder ali, usar a medicação sem acompanhamento médico, sem indicação, e eu não intervir realmente onde eu preciso intervir, que o paciente não reganhe. Tá? Então, Explica pra gente só direitinho que tratamento é esse, para o pessoal entender, né? Um tratamento voltado para diabetes 2, tipo 2, é isso? E como que foi parar na parte de emagrecimento, né? Porque como é que foi parar nas mãos de pessoas que querem muito emagrecer a todo custo? Pronto, as medicações elas foram inicialmente testadas para os pacientes com diabetes tipo 2. E aí foi visto assim que os pacientes, que, por exemplo, as canetas, entre aspas, são os análogos, né? Os análogos de GLP-1 são medicações que atuam como os hormônios intestinais. Então, foi assim, um dos efeitos desse controle do diabetes foi uma perda de peso e as medicações elas foram estudadas no perfil de não diabéticos. Então, a gente tem aprovação de algumas delas hoje para obesidade em não diabéticos. Então, a gente tem essa aprovação. Porém, quem foi estudado foi o público com obesidade. Foi o público, às vezes, com sobrepeso, com comorbidade, hipertensão, esteatose hepática, refluxo grave. A gente não tem estudos na população que não tem sobrepeso com comorbidades ou sem obesidade. Então, o que a gente vê hoje é a população sem essa condição, utilizando para fins meramente estéticos, né? Assim, quero perder alguns quilos, né? Então, é mais fácil eu tomar aqui a medicação. Quando eu digo que é um tratamento, eu sempre pontuo isso para o paciente, porque um tratamento a gente não pode simplesmente tomar um mês e suspender. Um tratamento é um tratamento mais prolongado, porque normalmente esse paciente que está com obesidade é uma condição crônica, que ele tem às vezes da infância, ele tem há 10 anos, há 15 anos. Então, a medicação, ela não tem efeito apenas ali naquele momento de perder o peso. Então, a medicação que eu preciso ter um tratamento mais prolongado para que eu consiga intervir na mudança de hábitos dele, para que ele consiga manter. Eu digo sempre isso para os pacientes. Perfeito. Eu não tenho intenção de entregar um resultado de você perder 10 quilos ali, vai perder 10 quilos em 1 mês, 2 meses e pronto. Então, assim, isso, abre aspas, é fácil, né? Assim, a minha intenção é que o paciente não reganhe. O risco de reganho pelo uso único da medicação é muito alto, né? Eu recebo muitos pacientes que chegam, Mário, eu já usei Mounjaro, já usei Ozempic e eu reganhei tudo e ainda muito mais. Por quê? Não fez o tratamento completo, não teve um olhar ali na mudança do estilo de vida, praticar exercício físico com regularidade, né? Ter uma relação melhor com a comida, né? Porque quando a gente fala de alimentação, a gente pensa o quê? Eu vou procurar um nutricionista para fazer uma dieta. E aí o que eu mais escuto é assim, Mário, eu recebi a dieta, eu combinei alguns alimentos com a minha nutricionista e eu segui aquilo ali por 2 semanas. Então, essa pessoa, ela não aprendeu a lidar com a comida, né? Ela não aprendeu a fazer escolhas, mesmo que seja num aniversário, num hotel, num encontro, Nas né? férias, né? Nas férias, onde a gente vai, a gente lida com a comida, a gente come todos os dias, né? Mais de uma vez por dia. Então, se a gente coloca na cabeça apenas regras, né? Isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso, isso aqui é em qual quantidade? E aí é muito engraçado quando o paciente pergunta assim pra mim, Mari, mas e quanto de pão de queijo? E quanto de arroz? Eu falei, não, calma, né? Você gosta desse alimento? Com quanto você se sente bem? E se a gente colocar uma carne junta? E se tiver um contexto diferente? Então, não é só o quanto, mas é como, onde, por quê, com quem, né? Tudo isso vai variando e essa pessoa vai tendo que aprender a lidar com a comida. E a gente está vivendo uma geração que ela quer tudo para ontem, né? Ninguém quer mais escutar o áudio no WhatsApp em 1 minuto. Aliás, não quer mais nem escutar áudio, né? Se passar de 1 minuto, não, escuta Textão no Instagram, então, pelo amor de Deus. Vídeo depois de 1 minuto.
minuto, gente, quase não existe mais. Então é tudo muito rápido. Agora, novelas nas redes sociais que são curtinhas, tudo isso para tentar captar o mínimo de atenção que as pessoas hoje em dia tá escasso, né? A atenção tá escassa. E chama a atenção eu falar que eu emagreci 10 quilos, né? E angustia as outras pessoas que têm resultados de perda de 2 a 3 quilos por mês, que é um resultado muito satisfatório, inclusive, mas ela fica se angustiando porque não perdeu os 10 que ela viu que é possível, Ninguém né? pensa no próprio contexto, né? Também, tipo, o que é 10 quilos dentro do meu contexto, o que é 10 quilos dentro do seu contexto. Perfeito. Né? Sim, Perfeito. exatamente. Eu estava até prestando atenção no que você estava falando, você falou sobre a facilidade, né? E por causa do texto que eu escrevi na coluna, eu levei esse debate para as redes sociais, para os stories, né? E aí eu falei, não, porque agora é muito mais fácil por causa das canetas emagrecedoras. E aí teve uma pessoa que veio falar, Elaine, fácil como, né? Porque uma caneta custa o quê? R$1.000, alguma coisa assim? Mais de R$1.000. Né? Mais de É, o R$1.000. Aí eu, acesso não é tão gente, fácil assim, né? não é Nada fácil, fácil, nada nada é fácil. fácil. Mas assim, pensa em quem só pensa nesse resultado fácil de 10 quilos e pensa na reeducação alimentar, em pensar na minha relação com a comida, que era o que você estava falando, em fazer um tratamento psicoterapêutico para um transtorno alimentar, ter uma relação com o exercício, usar uma caneta que vai me garantir, entre muitas aspas, como vocês estão falando aqui, 10 quilos, é muito mais fácil do que eu fazer todo esse tratamento Isso. para além. Uhum. Que não é porque eu estou usando, pelo que eu entendo, né? Que fique bem claro, eu não sou da área da saúde, mas que pelo que as minhas estão falando aqui, É um aliado. é um aliado. Eu não deixo parte, de fazer as né? outras Eu sempre disse, coisas. o remédio aqui, ele é parte do seu tratamento. Mas ele não é somente ele é parte. Se você toma medicação e não muda, aí você tem que ter muitas conversas e muito acompanhamento. Tudo que levou a ganho de peso. Às vezes, o paciente, ele dorme 3 horas por noite. Ele não dorme. Uma crise de ansiedade, ele come com fome ou sem fome, com remédio ou sem remédio. Então, assim, o que adianta esse paciente não mudar isso, né? Assim, se ele não está disposto, às vezes o paciente não é nem investigado em relação a isso, simplesmente tomar medicação. Como você disse, é mais fácil, porque a sociedade hoje é muito imediatista. É um remédio para dormir, não quer fazer higiene do sono, remédio para dormir, acordar, tem que ficar ligado, bota uma cafeína na boca, fica o dia todo, toma uns estimulantes. Então, assim, a nossa sociedade, ela cultiva muito isso, né? De você... A gente estava conversando aqui, você senta numa roda de conversa, todo mundo hoje é uma medicação para dormir, outra é para ficar acordado, outra é para emagrecer, todo mundo, né? Daqui a pouco tá vivendo só de remédios, né? Só medicações. Mas aí, a que custo, né? Os 10 quilos que vocês comentaram. Como foi essa perda de peso? Foi E os porque, riscos assim, nutricionais também nessa perda e a de gente, peso acelerada. assim, a gente não escolhe, né? A gente perde massa de gordura, mas perde massa magra. E, infelizmente, quando a gente não reganha essa massa magra que a gente perdeu. E essa massa magra é muito importante ali para hoje, para daqui a 10, 20, 30 anos. Então, se o paciente faz um tratamento sem se preocupar com isso... Então, assim, se for uma obesidade sarcopênica, que é uma obesidade que o paciente tem baixa massa magra, maior risco de queda e fratura no futuro, aí o paciente já tem baixa massa magra, eu ainda dou alguma coisa que vai reduzir ainda mais. Será que isso vai ser benéfico para ele, né? Olhar para o peso sem olhar para os componentes, né, que serão perdidos, né, a água e muitos nutrientes que não serão ingeridos, a própria massa muscular, que é importantíssima para a gente ter vitalidade. Então, a qualidade dessa perda de peso também precisa ser pensada. E aí eu queria trazer um ponto aqui, que é o aplauso, o reforço, né, ao emagrecimento. Essa pessoa que ela emagrece 10 quilos, ela é vista por alguém que fazia tempo que não a via, fala, nossa, como você tá linda, como você tá bonita. Você não sabe o que aquela pessoa passou, né? Você sabe se ela passou fome, se ela passou por algum problema emocional, você não sabe como é que ela tá lidando com a comida, então ela é aplaudida, então ela reforça aquele comportamento de buscar o emagrecimento por aquele caminho. A qualquer E custo. incentiva A qualquer essa cultura, custo. né, da magreza excessiva, né? E aí entra num ponto, Elaine, que eu queria muito discutir contigo, apresentando um pouquinho a coluna da Elaine, né? Como eu falei, a Elaine é colunista aqui do Diário do Nordeste, ela escreveu recentemente uma coluna chamada Magreza sob prescrição, né? Então ela traz muito essa reflexão sobre o impacto desse uso de medicamentos, esse uso indiscriminado, como vocês falaram, para moda, né? Na construção da autoimagem de mulheres. Então fala um pouquinho sobre isso, Elaine, como que você percebe isso no dia a dia? Você, inclusive, trouxe algumas reflexões de editoriais de moda, nos desfiles, voltou àquela magreza excessiva dos anos 90? Exato. Dos anos 90 e dos anos 2000, né? Dos anos 2000, a gente tinha um tipo físico, né? Aquele magro, bem magro, né? Paris Hilton, Kate Moss, né? Magras, muito magras e magras que enalteciam o estilo de vida que elas tinham para ser
para serem né, muito magras. Dentro da moda tem uma coisa que a gente fala, que é a cada 20 anos uma tendência volta, né? E aí não é só a tendência de roupa, é a tendência de hábitos, né? De consumo, hábitos de vida mesmo, questões sociais, né? E enquanto naquela época, né, há 20, 30 anos atrás, pessoas da área da moda utilizavam de drogas, talvez o tal do jejum, que às vezes não era jejum, era associado ali a um transtorno alimentar, né? Nos anos 2000, os transtornos alimentares como a anorexia e bulimia foram muito popularizados, existe até uma certa apologia a eles. Hoje em dia, o que a gente tem são as canetas emagrecedoras. É meio que a tendência que voltou, ela voltou repaginada nesse sentido. E se a gente não tem um transtorno alimentar fechado em critérios diagnósticos, a gente tem um comer transtornado. Exato. A gente tem pessoas com uma relação muito disfuncional com a comida. Come e se culpa, come e pensa em compensar. Exato. Come e está pensando sobre o impacto daquilo no corpo. Então, é uma obsessão sobre esse momento do comer, né? E aí, há 20 anos atrás, nos anos 2000, a gente tinha um terminho que era o look heroin chic, né? Heroin de heroína, né? Que era uma droga muito comum entre as modelos, né? Hoje em dia, o heroin chic virou o Ozempic look, né? Que são os looks do Ozempic, são pessoas... Isso inclusive, tem influenciado em movimentos como o Body Positive, onde a gente vê grandes pessoas que eram importantes para o movimento emagrecendo, né? E mudando o discurso, né, de que emagrecer é ótimo, que estar magra é o que faz uma pessoa feliz, e tantas outras coisas que faz com que as pessoas estejam querendo cada vez mais ficar magras, e a roupa ela só funciona se você estiver muito magra. Não é magra, não é saudável, é muito magra. Muito magra. Né? Cada vez mais magra, né? E aí, quando você estava falando, eu lembrei que eu ouvi a palavra Ozempic pela primeira vez há uns 5 anos atrás, no box de CrossFit, quando eu fazia CrossFit, e foi por uma pessoa que não era gorda, porque ela conseguiu, não sei como, ainda não tinha aqui no Brasil, eu acho, ela conseguiu trazer, e aí ela começou a usar, e era ótimo, e era perfeito, maravilhoso, porque ela tinha emagrecido 5 quilos, e não era uma pessoa gorda. Era uma pessoa que fazia exercício com frequência, era uma pessoa da área da saúde, era uma pessoa que sempre falava sobre né, alimentação balanceada, não sei o quê, nananã, e olhou pra mim, né, eu sou uma mulher gorda, olhou pra mim e falou assim, tu devia usar também. E eu fiquei, minha médica. Né? Achei a médica aqui. Exato, do né? CrossFit. Exato. Eu acho que o que me incomoda um pouco nessa questão do falar sobre emagrecimento é a gente resumir muito a pessoas a métricas, números, a peso, né? E faixas e formatos. Então, a gente sabe, sim, que em alguns casos a gente vai precisar falar sobre perder gordura, né? E entender como é que é esse indivíduo. Inclusive, teve um posicionamento em janeiro desse ano na The Lancet falando sobre isso, que pessoas gordas, elas têm estados de saúde diferentes, né? Então, eu tenho uma pessoa gorda que ela se exercita, que ela come bem, que ela não tem limitação de movimento, e ela, com certeza, tem mais saúde do que uma pessoa que não se exercita, que não come bem, e, enfim, né? Tenho que entender a saúde como um fator multidimensional, né? Saúde financeira, saúde, bem-estar emocional, Questões social, sociais, né? tudo, né? E assim, sempre bom reforçar que essa medicação, até onde eu sei, salva a vida de uma pessoa. Sim. Né? Assim como a bariátrica e tantos outros tratamentos que a gente tem por aí você pode falar muito melhor do que a gente aqui, salva a vida de uma pessoa, né? E aí, mas assim, até que ponto o olhar indiscriminado em cima desses tratamentos, porque precisa ser magro, porque a sociedade pontuou que existe um corpo ali específico que você precisa ter, toda essa questão social da autoestima que você está falando, de tipo, por que a magreza ela é sempre tão celebrada, por que a gente tem esse olhar de que essa roupa ela vai ficar mais bonita em mim se eu perder 5 quilos, se eu perder 10 quilos, se eu perder 15 quilos. Por que é incrível perder 10 quilos? Por que é incrível perder 15 quilos? Por que eu sempre parabenizo alguém em cima disso, sendo que eu nem sei quais são os porquês, né? Do que aquela pessoa... Por que aquela pessoa perdeu 15 quilos? Por exemplo, eu passei por isso recentemente. De outubro para cá, eu perdi em torno de 35 quilos, mais ou menos, né? Por várias questões pessoais,
por conta de uma depressão também. E eu saí de um número e tô em outro, assim, completamente diferente. Eu tô com um corpo que eu não tenho há muitos anos. E eu tô assim, que corpo é esse? O que é que tá acontecendo? A quantidade de parabéns que eu recebo... Parabéns, Elaine, você tá de alguém que me viu assim no meio da rua aí me manda Você mensagem. tá perfeita. Você tá ótima, Monjaro nossa, tá aquele. servindo. O Ozempic, Nossa, tanta parabéns. gente veio me O que é que tu perguntar. tá Elaine, tomando? Elaine, tu tá tomando Ozempic? Eu Oi? Você me acompanha nas redes Não. sociais, querida? Como é que eu tô primeiro, né? tipo, nossa, ficou. Oi, Elaine, tudo bem? Te vi, não sei aonde. Quanto tu já perdeu com o Monjaro? Gente, quem foi que disse que eu tô usando? Quem? Então, Eu não porque tô virou tão, assim, comum, Normal, normal. né? Inclusive, Popularizou na minha mesmo. rede de amizades também, eu vi amigas parabenizando outras, assim, como grandes vitoriosas. Nossa, parabéns, que bom que você... E não eram pessoas gordas, eram pessoas magras e que queriam emagrecer a todo custo, de uma forma rápida, usando esses medicamentos. Eu imagino quantas pessoas chegam no consultório de vocês em busca, né, desse acesso mais rápido ao emagrecimento a qualquer custo, né? E isso pode desenvolver alguns transtornos, Amanda? Sim. Assim, existem... Por isso que eu sempre digo, né? A medicação, ela tem sua importância, são medicações extremamente eficazes, são seguras, mas não é porque são seguras que não tem efeitos colaterais possíveis, né? São medicações excelentes para quem precisa, ou seja, para quem o benefício é maior do que algum risco. Então, o transtorno alimentar é algo muito frequente, né? Assim, a Mariana está aqui comigo, quando eu vi que era a Mariana, a gente tem alguns pacientes em comuns, né? Porque não adianta, como é que eu vou inibir o apetite de uma pessoa que tem um transtorno de compulsão, que ela, quando está compulsão alimentar, que ela come escondido, que ela tem bulimia, anorexia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar o caso do paciente, e eu preciso que ele entenda. Então, sempre durante a consulta, né, assim, eu tento fazer o paciente primeiro entender o que foi que aconteceu, como é que ele chegou ali, onde ele está, né? O que foi que aconteceu, todos os pontos, né? Porque às vezes o paciente acha assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Dieta, atividade física, tenho que fechar a boca, né? Tenho que fechar a boca. Doutora, eu corto doce. Eu disse, calma, vamos com calma. Mas primeiro, o que você está disposto a fazer? Depois a gente vai diminuindo os hábitos que não são bons. Primeiro, o que você está disposto a fazer, né? Assim, o que você está disposto a acrescentar de bons hábitos. Primeiro a gente acrescenta os bons hábitos, depois os hábitos ruins, eles vão diminuindo automaticamente, né? Sem esquecer da questão hormonal também, né? Sim. Que essa disfunção hormonal também ajuda muito nessa questão de sobrepeso ou não, ou vice-versa, ao contrário. Também tem essa parte, né, que tem que ser levada em consideração. Então, assim, se você pode tanto desencadear um transtorno alimentar, como agravar um transtorno alimentar existente. Porque a quantidade de profissionais que nem perguntam para o paciente sobre... Porque não é fácil. Imagina o paciente ter um transtorno alimentar, ele tem um pouco, às vezes, de vergonha de falar. Ele tem vergonha de falar que ele come escondido, que ele come, por exemplo, vai fazer um brigadeiro com brigadeiro inteiro, que ele vomita. Isso não é uma coisa que o paciente te diz espontaneamente. É delicado, né? É delicado. Às vezes tem que começar mais por ele aqui se sente julgado, ele se pelos sente, exames né? e tudo, né? Então, assim, essa questão... Então, assim, se você começa um tratamento para uma pessoa que já tem um transtorno alimentar e você não atua nesse transtorno alimentar, você está criando só uma bola de neve, né? Que o paciente ele vai reganhar porque ele não tratou o transtorno alimentar, e aí ele vai ficar mais frustrado ainda, né? Então ele volta um pouco pior até do que estava no início do tratamento, e às vezes ele não volta porque muitas vezes o paciente tem vergonha, eu não vou voltar porque eu não tive o resultado, né? Ele tem medo do julgamento, né? Então... Eu acho que hoje as pessoas vão... Não sei se já sentem que é diferente, né? Mas as pessoas vão ao nutricionista já pensando no que elas devem dizer que comem, né? Assim, eu sei que eu tenho que comer fruta, eu sei que eu tenho que comer verdura, mas eu comi ontem pizza. E aí já ficam envergonhados, como se isso não pudesse fazer parte mais da vida dele. À medida que eu penso no emagrecimento, eu não posso mais comer, em hipótese nenhuma, uma lasanha, uma pizza, comida que a gente sabe que culturalmente faz parte da nossa vida, né? Então, não é isso. E ouvindo a Amanda falar, eu acho que é interessante pontuar que a comida, ela assume muitas funções também na nossa vida, né? Não é só de nos deixar saciada, mas também a função de acalentar, de entrelaçar pessoas e de fortalecer laços, né? Então, quais são as funções que essa comida assume na vida dessa pessoa e entender como mudar,
né? Isso Uhum. acho que a E gente aí a não comida pode... acaba virando uma grande vilã, né, da nossa história, da nossa rotina. E na verdade não, é como você acaba estabelecendo aquele hábito alimentar, né? Isso. Não que a comida necessariamente por si só ela é uma grande vilã. E não é isso É. que a gente está querendo colocar Eu aqui. vejo muitas pessoas que comem só por comer, né? Eu abro sempre um diário alimentar com o paciente durante um período de tempo, ele vai compartilhando para mim o que ele come, e às vezes ele não sabe por que ele comeu. Eu comi isso aqui, mas não sei. Não sei se eu estava com fome, se eu estava estressado, eu comi. Então, entender por que as pessoas comem também ajuda muito a melhorar a relação com a comida e dar essa tranquilidade, né? De dizer, eu nem precisava comer isso aqui, né? Então, é de trazer essa leveza no momento de comer. E Elaine, como que esse uso excessivo, né, desses medicamentos, Mounjaro, Ozempic, como que isso impacta na construção da autoimagem mesmo de meninas, mulheres, gordas? Acho que quando a gente vê esse uso tão indiscriminado e sem todos esses pontos que as meninas falaram tão bem aqui, de entender por que eu como eu como, onde eu como, que tipo de necessidade eu tenho, será se eu preciso realmente desse emagrecimento que eu estou almejando ou não, a minha saúde ela precisa do quê? O meu corpo ele precisa do quê? Né? É autoconhecimento no final das contas, né? E aí quando a gente só entende que a gente precisa emagrecer, a gente não se reconhece. Acho que a gente passa a não se reconhecer. E acredito que entre crianças e adolescentes, a gente tem um dado onde a cada 10 crianças até os 10 anos, pelo menos uma já fala de emagrecimento. Quando a gente fala de adolescentes ali de 12 a 16, 17 anos, a gente está falando de 10% já falam de emagrecimento. Nossa, é muito. Pessoas, assim, crianças nem se fala, né? O corpo não está nem em desenvolvimento, mas assim, em adolescentes o corpo está se desenvolvendo, né? Então ela não sabe o que é o corpo dela, como é que é o corpo dela, não entende que cada corpo é um corpo, cada corpo tem um formato, o quadril é de um jeito, a coxa é de outro, o peito é de um tamanho, o rosto é de um determinado formato. E aqui eu não estou falando nem no sentido, vamos celebrar as diversidades e tal, as diferenças que deveria ser assim, né? Mas a gente vamos trazer para nossa realidade que eu acho que esse discurso ele está muito distante da gente ainda atingir. Mas de adolescentes que vão virar jovens mulheres, que vão virar mulheres adultas, que talvez nunca aceitem, nunca se entendam por completo e estejam sempre insatisfeitas com o que elas são, né? Nunca estejam em paz com o próprio corpo. Exato. Né? E aí sempre buscar, se hoje não é o Ozempic e o Mounjaro, amanhã vai ser outra coisa. E aí, depois de amanhã, vai ser uma outra dieta muito maluca, que nem as dietas dos anos 90, que tinha a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do queijo, a dieta do não sei o que, não sei o que, não sei o que. E cada vez mais fazendo mal para elas próprias, né? Porque uma coisa é eu procurar as meninas e aí fazer um acompanhamento nutricional contigo, fazer um acompanhamento endocrinológico contigo e entender por que eu estou fazendo as coisas e como eu estou comendo, como eu estou me cuidando, né? E entender que em determinado momento eu posso parar disso aí porque virou hábito, porque virou meu, né? E outra coisa é eu sempre estar insatisfeita e buscando uma aceitação que eu não sei muito bem de onde vem, que eu não sei muito bem para quem é, e viver uma vida onde eu não tenho paz com o meu próprio corpo, eu não tenho paz com a minha própria beleza, e assim, onde o meu questionamento é sempre esse, onde é que vai parar? Sabe? Quantas mais vai ter fim, não, né? A sensação que a gente tem é que não tem, não né? tem, porque quando a gente fala de emagrecimento, passa muito pela invalidação, pelo reforço da insatisfação da imagem, você nunca tá bem. E se você chegou no percentual de gordura de 20%, você pode mais, então você tem que se esforçar mais, né? E aí é isso, assim, eu vejo que, falando sobre pressão estética, eu acho que passa muito por esse lugar, onde se fala muito sobre insatisfação, reforça-se muito a insatisfação corporal, e cai muito né? sobre nós, mulheres, né? A gente tá trazendo aqui um papo que ele é para todos, mas essa pressão cai muito no nosso colo, né? E de uma forma muito cruel. Né? Para quem acaba de gestar, por exemplo, a angústia de voltar ao corpo, porque tem que estar bem, tem que mostrar que já conseguiu logo voltar ao corpo, né? Então, ainda passa por isso, né? Pode falar, né? Não, eu fico sempre pensando que para nós mulheres isso é muito mais pesado, porque a gente tem mudanças corporais o tempo todo, né? Pelo menos assim, mulheres que menstruam mudam de corpo 4 vezes no mês, né? Pelo menos. E aí a mulher entra na menopausa. E aí tem gente que antes da menopausa tem a perimenopausa, se eu não me engano. Aí
passa por outra mudança corporal, e aí vem a reposição hormonal. Então, são muitas coisas que o corpo feminino, ele passa durante a vida, que é sempre esse olhar de insatisfação, é sempre esse olhar de invalidação, e nunca é suficiente, e assim, é uma bola de neve que é meio que assustador às vezes, Excelente sabe? reflexão. Acho que a Amanda pode contribuir um total. pouquinho mais sobre essas fases do nosso universo feminino que, gente, são nossas, né? Não tem São como a gente nossas. escapar, né? Desde a tipo, puberdade até realmente a menopausa. E aí, pronto, a caneta vai estar presente em todos os momentos das nossas vidas. Exato. Exatamente. Então, essa pergunta que Isso fica. é bem característico de alguns pacientes, né? Eles usam de acordo com a sua necessidade. A Elaine e a Mariana falando, e eu fico lembrando, né, dos casos, né? Bom, que uma vai levantando a bola para assim, outra. são coisas que às vezes podem parecer normais, né? Mas a insatisfação, o paciente diz assim, não, doutora, eu só vou casar quando eu atingir esse peso. Mas por que você vai esperar atingir? Então, o que eu tento trazer paciente, ele precisa curtir o processo. O processo tem que ser bom, assim, porque se você faz um processo que ele não é ruim, como é que você vai manter isso? Se você não fica feliz com as suas pequenas vitórias, e eu digo muitos pacientes, como é que você tá? Doutora, eu só perdi 2 quilos. Não, calma, o que foi de bom que aconteceu esse último mês? Então, se foi que você fez de bom? Ai, doutora, eu acho, doutora, eu comecei a me exercitar, eu tô dormindo melhor. Olha, quantas coisas boas aconteceram, que às vezes você se restringe somente àquele resultado, isso gera Um número, né? uma insatisfação para o paciente terrível. Então, ele tem que valorizar, eu sempre digo, a sua meta é a ação. Não existe meta, a sua meta é a ação. Qual é a ação que você vai fazer para você atingir o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Além do... eu quero atingir 60 quilos, tá certo. Mas qual é o seu objetivo de vida? De o que você quer? O que você, né? O que você almeja? O que é a disposição? É não sentir dor. Então, o paciente precisa ter essa percepção, né? E eu faço isso, paciente, eu anoto tudo. E aí, quando ele, às vezes, ele esquece, né? Ele perdeu ali 10 quilos. Ai, doutora, ainda falta 10 quilos. Não, mas vamos lá, como é que você tá hoje? Tu lembra como é que tá na primeira consulta? Tu lembra se sentia dores todos os dias, que não dormia? É mesmo, né, doutora? Eu nem lembrava disso. Então, por quê? Porque é sempre a insatisfação, né? Então, assim, e outra coisa muito importante que as duas comentaram aqui foi sobre a pressão estética também na infância e na adolescência. Então, eu recebo hoje, assim, é uma coisa que eu tenho filho e filha, né? Mas eu sei que a pressão é muito maior, nós mulheres, né? Eu tento me policiar o máximo possível para ter uma não, assim, não... Às vezes eu sei que não é intencional, né? Muitas vezes você faz isso com o filho, de você passar que tem que ser isso, que tem que comer, que não pode comer. Lá em casa, assim, a alimentação é super saudável, mas assim, eu não proíbo, porque faz parte. Então, e aí, assim, o que eu vejo, eu recebo hoje os pacientes com transtorno alimentar, a Mari pode falar também, muitas vezes foi uma questão da infância, proibição. Não, eu era proibida de comer isso, eu tinha que comer escondido. Então, enfim, minha mãe, meu pai, minha tia, alguém que dizia que eu tinha que ser magra, porque se eu não fosse magra, eu não ia casar, eu não ia... Teu namoradinho. Então, assim... Isso, eu pego o paciente, eu fico até arrepiada quando eu lembro. Então, os pacientes, eles levam isso para a adolescência, para a idade adulta, isso gera um transtorno enorme, você nem imagina, né, assim, os comentários, né? Então, você tu elogia, tu reforça, ai, tá tão bonita, tá magra. E a amiguinha que tá ali do lado, que tá um pouquinho acima do peso, o quão mal que ela se sente com aquele comentário, ela acha que ela tem que estar magra também, né? E às vezes uma mãe faz esse tipo de comentário, né? Sim. Filha, você não pode comer isso porque tem que emagrecer. Isso vindo de uma mãe, isso invalida tanto, né? O crescimento de uma criança, as crenças dela sobre ela mesma. Então, sobre ela mesma. Então, às vezes, é uma criança que vai crescer insegura e com questões ali, porque a própria mãe ou os amigos estavam invalidando quem ela é. Essa pressão tá chegando cada vez mais às faixas cedo, etárias, né? Assim, mais jovens, Que né? ideia de jirico é essa que a gente tem? É cultural, né? Óbvio. Mas de elogiar o corpo de uma criança. Não sei. E de valorizar a perda de... Olha, eu vejo até exposições de corpos de crianças, perda de peso. Meu Deus, gente. E as crianças têm estruturas diferentes, entendeu? Né? Então, uma assim... criança maior, uma menor, e criança. Alguém tem que entender isso. Tá entendendo? Eu não tô dizendo aqui que eu vou valorizar a obesidade como, não, é tratamento. Mas isso que está sendo feito...
Gente, isso É assim, adoecedor. é adoecedor. As pessoas, não tenho dúvida que as pessoas estão infelizmente, cada vez mais doentes. E elas encontram profissionais que fazem isso piorar ainda mais, né? Agravar transtornos. A Mari comentou da história das puérperas, né? E eu recebo puérperas no meu consultório. E, doutora, eu já posso tomar Ozempic, eu já posso tomar, tô amamentando. Então, assim, eu sei que tem N profissionais que prescrevem, né? Porque estão a fim de entregar um resultado rápido, estético, né? Eu tento sempre a paciente valorizar a queixa dela, é autoestima. Quem ficou grávida, quem passou pelo puérpero sabe o quão isso mexe com a gente, né? Mudança de corpo, aí, poxa vida, e aí puerpério vem aquela mudança hormonal, tudo isso contribui, não dorme, então a pessoa fica com a autoestima lá embaixo. Então, ela quer, então, assim, não é que a pessoa vai no meu consultório e eu vou dizer assim, olha, vou julgar a pessoa. Jamais, né? Por quê? Porque eu já passei, inclusive, eu já passei por isso. Eu sei como você se sente. Então, a gente quer um resultado, a gente quer uma solução. A gente quer uma solução. Né? Mas será que a solução para uma pessoa que acabou de ter um parto, que está amamentando, é dar uma caneta para inibir o apetite dela? Será que é isso que ela precisa? Inclusive, nessa fase, ela precisa comer. Ela precisa comer. Então, é isso que eu digo. Você está passando por uma fase, você nunca mais, ou talvez passe de novo, mas não com seu filho, nunca mais você vai ter na sua vida, né? Então, se você tiver uma condição de saúde, que eu dizer assim, olha, você tem que fazer essa condição de saúde agora, porque senão você vai morrer, você vai se agravar, tudo bem, né? Então, precisa ser agora, né? Mas se não é, por que eu preciso fazer a caneta agora? Não, eu vou inibir teu apetite, tua produção de leite vai diminuir, tu vai ficar frustrada porque tu não amamentou, tu não comeu bem, tu não se hidratou. Fora os efeitos colaterais, né? Entendeu? Então, assim, não é só então, isso, assim, né? tá entendendo? Não Mas é mágica, gente, não é mágica. Não é mágica, mas aí imagina o que você causa num paciente dessa, né? Então, assim, assim, realmente é muito delicado, né? Assim, então, o puerpério seria, assim, a fase na vida de uma mulher que mais há uma demanda ali pelo uso das canetas, ou não necessariamente? Não, eu acho que é todas as fases. Todas as né? fases. Mas, inclusive, no puerpério, que não era para ser uma demanda, porque você tem que ter, primeiro, apoio, rede de apoio, tem que se alimentar bem, tem que se hidratar bem, tem que ter um autocuidado. Então, o que eu tento trazer para o paciente, vamos lá, vamos trabalhar aqui eu trabalho com medicina do estilo de vida, né? Então, vamos lá. Então, assim, eu não vou chegar para um paciente dessa nunca dizer assim, pronto, tá bom, você não vai tomar o remédio, vá para casa, porque não sei o quê, né? Não, isso não existe esse olhar de julgamento, né? Mas o que você está precisando? Né? O que você está precisando agora? Então, assim, a paciente precisa entender qual a necessidade dela. Não, doutor, eu acho que eu tô comendo tudo errado, eu passo o dia comendo bolo. Então será que a gente consegue melhorar um pouquinho essa questão alimentar agora? Será que não vale a pena a gente passar por um nutricionista e ver algo que melhore, que você consiga amamentar, fique bem nutrida, mas que você coma saudável e que isso automaticamente vai fazendo você perder peso? Tá quanto tempo de atividade física? Não, doutora, eu não malhei a gravidez inteira, não vou ter agora. Será que a gente não consegue fazer uma atividade física agora? Você não vai se sentir melhor? Uma rede de apoio no sono para você dormir melhor? Aí tu volta daqui a 2 meses, a gente conversa. Né? São mudanças então, assim, construídas para os próximos meses e anos da vida dessa pessoa, né? Não para o próximo mês. Sim. Agora eu entro num ponto bem sensível, tá? E que, infelizmente, está na nossa rotina, que é a questão das redes sociais, né? Qual o papel das redes sociais para essa disseminação do uso desses medicamentos? O quanto que essas influenciadoras, elas acabam contribuindo ou atrapalhando para o uso desses medicamentos. Doutor, né? A Elaine já fez assim, muito, né? Chegou a hora que ela quer. Eu queria, assim, é impressionante, né? Porque pessoas mostram que eu fico assim, inacreditáveis, em grupos de condomínio vendendo doses de Mounjaro, né? São coisas assim inacreditáveis. Clínicas que você vai lá e entra e aplica. Todo mundo vende, você parece piada, né? A pessoa mostra. Tem perfil já quase então, que profissional para esse tipo de produto. Assim, é bizarro, eu sei nem, assim, uma coisa que era para ser criminoso, que a pessoa era para ser apreendida, mas assim, é inacreditável. É inacreditável que isso aconteça, chega a parecer piada, se não fosse real, né? Eu acho que a palavra mesmo é banalização, né? Banalização do uso de medicações, né? Medicações que são destinadas a um tratamento, a um olhar completo a essa pessoa, né? A entender realmente o que ela precisa. E aí eu acho que isso gera um preconceito para quem precisa. Total. Entendeu? Porque quem precisa acaba achando que o remédio
é assim, o remédio não, vou usar o remédio não, porque eu só ter força de vontade aqui, eu vou fechar minha boca. Então, isso acaba afastando a pessoa que precisa da medicação, porque tá banalizado. E até mesmo acesso a esse tipo de medicação, né? Sim, Que é uma procura sim. tão grande que a pessoa que realmente Eu precisa... tenho pacientes que precisam utilizar e não estão conseguindo comprar Sim. de fontes, né, confiáveis. Não estão Gente, conseguindo comprar, não estão achando. E gente que Elaine. precisa tomar, né? E que talvez não tenha esse resultado. Perca 10 quilos em apenas 48 horas, né? Como muita gente fala por aí, que não tem esse resultado que fica assim, será se, né? Tem um problema será se eu comigo? tenho um problema comigo e tal? E, assim, rede social é sempre um problema, sempre uma questão. E aí eu entro muito num ponto polêmico, né? Eu tô muito inserida num ambiente de pessoas gordas e falando com pessoas gordas e conversando com pessoas gordas o tempo inteiro. Salvo alguns exemplos, algumas exceções, nenhuma pessoa gorda responsável, ela vende um estilo de vida desregrado, né? Uhum. A gente não, em momento nenhum a gente fala que é incrível ser gordo, né? Não é incrível ser gordo, não é legal, né? A gente não cabe nos espaços, não tem roupa pra gente, a catraca não passa, a gente é discriminado, etc. A gente não vende isso, né? E aí eu fico me questionando até em que momento a gente realmente está fazendo apologia à obesidade e não apologia à magreza, né? E especialmente com as canetas emagrecedoras. E aí eu sei que esse não é o nome dela, mas Popularmente, se Isso, popularizou a gente o que tá é falando, né? errado, né? O que é errado, porque, né, como a Amanda falou no início, não era esse o intuito a princípio, né? E aí, será que o que a gente faz não é uma apologia à magreza? Não é a gente sempre colocar a magreza assim como essa coisa, incrível, maravilhoso, se você é magro, você é a melhor pessoa do mundo, e aí você é gordo, e aí o gordo tá aqui só querendo viver, São gatilhos, normal, né? Que vão sendo gerados só aqui. querendo viver, e aí vai pra Ter academia. saúde, ter bons índices de Exato, saúde, viver mais, viver Exato, melhor, né? Sim, uma E pessoa que vai buscar. estar feliz e celebrando os seus afazeres, né? Sem estar... E assim, tipo, a pessoa que é gorda, ela pode querer emagrecer. Isso Sim. é normal de qualquer pessoa, né? Sim. Mas até lá, ela precisa passar por todo o processo, né? E aí, às vezes, a pessoa... acho que vocês já devem ter visto, né? Influencers gordos que estão mostrando reeducação alimentar, que estão indo fazer exercício e mostram isso no o dia a dia, né? E aí a quantidade de comentários que isso é apologia à obesidade, isso é a romantização da obesidade. E eu fico, uma pessoa, ela tá tentando fazer o dela. E aí ela tem... só tá tentando se exercitar e comer Exato. melhor. Aí tem um monte de outras blogueiras aqui que estão falando, eu emagreci 55 quilos em 48 horas porque eu usei Ozempic, e todo mundo tá dizendo, parabéns, você é ótimo, incrível. Realmente eu fico nessa, tipo, a inversão de valores é muito bizarra nas redes sociais, sabe? Mas é isso, né? Rede social, que era para ser um negócio regulamentado, não é, né? Tanto é que na nutrição não pode fazer antes e depois, até onde eu sei, e tá aí um bocado de nutricionista falando, fazendo antes e depois, não era pra fazer. Não, porque, assim, também é muito disso de você olhar pra capa, olhar pro físico e dizer, pronto, essa pessoa tá bem porque ela perdeu peso e é isso. Não, e por trás disso, né? O que ela passou para chegar ali, como é que foi o processo, realmente ela conseguiu construir uma mentalidade para a vida dela melhor, ou é só a capa que eu tô vendo, né? Então, acho que falar sobre antes e depois é muito sobre isso, como foi o processo para essa pessoa. Né? E quais são os efeitos colaterais, Mari, desse uso excessivo, indiscriminado desses medicamentos para a vida das mulheres? A gente tem, já é possível entender um pouquinho desses efeitos colaterais? Passo até para a Amanda também contribuir. Quais são esses efeitos, até mesmo a longo prazo, porque a gente não sabe hoje esse uso excessivo, como é que vai ficar futuramente essa pessoa, né? Eu acho que nem estudos ainda existem para mostrar esses efeitos a longo prazo. Eu vou falar de duas experiências, assim, que tem acontecido muito no consultório. Pessoas que acabam ficando sem apetite e acabam tendo mais ansiedade por não poder comer e ter prazer, e isso ser um gatilho pior para a relação dela com a comida, e daqui a pouco ela reganha tudo de novo. Ou então uma pessoa que está ali sempre refém de ter a medicação para estar segurando um peso que sozinha ela não está disposta a manejar, a mudar, ou até mesmo entender quais são os limites do meu corpo, né? O meu corpo talvez ele não seja um corpo que vai sustentar estar em 60 quilos, mas talvez os 66. E aí entender como que funciona a biologia de cada um, né? Então,
Os impactos, eu acho que são, inclusive, sociais, né? De eu estar com familiares e não comer e estar nauseado com isso. Então, a médica que está acompanhando o caso precisa manejar muito bem a dose, né? Essa evolução e também essa relação com a comida que vai ficar diferente. E se o paciente não tiver acompanhamento nutricional durante todo o tratamento, quando ele ficar sem a medicação, como é que vai ser? Como é que ele vai lidar com a comida? Aí ele vai precisar da medicação para sempre, né? Então, muitas e muitas vezes a medicação ela é necessária e ela é feliz durante o tratamento para o paciente aprender a lidar melhor com a comida, a perceber mais as suas sensações de fome, de saciedade, né? Assim, eu não recebo pacientes que sabem dizer o tamanho da sua fome. Você come, e se eu te pedir uma nota de fome? Fala aí, de 0 a 10, com que nota de fome tu come? Ele fala, não sei. É 5, é 10, né? Então, essa percepção as pessoas não têm. Então, até isso é interessante para que durante o uso de medicação ela aprenda a comer de fato e aí depois ela vá podendo desmamar da medicação e saber lidar com a comida melhor para sustentar essa perda de peso, né? E como é que a medicina vem reagindo a essa onda, esse surf aí dos medicamentos para emagrecimento, esse uso indiscriminado? Como que a medicina vem reagindo a isso, Amanda? Teve até no mês passado o Congresso Brasileiro de Obesidade, e uma das palestras foi exatamente isso, o uso das medicações no público sem comorbidade, sem obesidade, sem sobrepeso, né? Então, isso foi reforçado muito isso, do impacto negativo, não somente nas questões alimentares, seja de transtornos alimentares, como também na questão de mudança, de perda de massa magra, que a gente sabe que é natural, mesmo com dieta, com remédio, com a bariátrica, a gente não escolhe perder só massa de gordura, né? Uhum. Então, a gente tem perda de massa magra, quando a gente não recupera, né, essa massa magra, a gente recupera a massa de gordura. Então, como é que esse paciente vai chegar lá na frente? Então, foi reforçado muito isso, né? O impacto negativo das uso das medicações no público que não tem sobrepeso ou obesidade, né? E assim, a gente precisa ter um olhar, eu sempre digo isso para o paciente, a Mariana falou também sobre esse processo, né? Então, o paciente, assim, como é que ele vai viver esse processo em uso das canetas, das medicações? O paciente, eu lembrei de uma paciente minha que comentou assim, doutora, eu perdi o prazer, porque meu prazer era comer e agora eu não consigo comer. Nossa. Como é que você maneja uma paciente dessa, né? Como é que então, eu tiro assim, um grande prazer, né? E aí, como é que ela vai lidar com isso, né? Tá? Então, assim, eu acho que em relação à evolução, uma evolução fantástica do tratamento, das inovações, assim, fico muito feliz a gente saber que a gente está evoluindo com novas tecnologias, com novas opções terapêuticas para o paciente que precisa. Isso é fantástico, né? Mas é o paciente que precisa, e o paciente ele precisa entender que é um processo. Né? Não é um uso isolado, não é um uso rápido. E a gente precisa divulgar os impactos negativos do uso da população que não precisa. Impacto negativo muito grande. Então, não só psicológicos, aí foi falado muito nisso, da dependência psicológica, não da dependência química. O remédio ele não dá dependência química, essa medicação. Mas a dependência psicológica. Que assim, tomei, perdi. E agora que eu reganhei? Aí eu preciso tomar para poder perder de novo. Né? Então, isso causa aquela dependência psicológica do uso da medicação, né? E a gente já tem alguns estudos mostrando que é muito pior para o paciente ficar nesse efeito de perder e reganhar, perder e reganhar. O efeito sanfona, né? Como a gente costuma dizer. Efeito sanfona, do que ele tá ali perdendo 1, perde 2, perde 1, perde 3, né? E vai nesse processo gradativo, fazendo uma construção de massa muscular, né? Incentivando ali mais a perda de gordura do que a de massa muscular e ter um processo de perda de peso de fato saudável, né? E a gente sabe, né, Laine, que a moda, ela tá inserida num contexto muito maior, né? E ela vai absorvendo ali as tendências, o que tá ali ao redor da sociedade, né? E como que esses medicamentos, o uso desses medicamentos tem ditado a moda no quesito de estilo mesmo, né? E vem mudando essa questão das roupas, o uso do estilo. O estilo vem mudando até por conta disso, desse emagrecimento rápido, esse uso dos medicamentos e essa cultura da magreza? É uma combinação de coisas, né? Como eu falei, tem esse movimento de que a cada 20 anos as tendências voltam, né? Então, as tendências de 20 anos atrás de roupa, que enalteciam mais um corpo magro, elas voltaram. Então, a cintura baixa, ela é um efeito disso, né? Assim, para o terror de todo millennial,
que ficou com o corpo marcado por causa da cintura baixa, né? A cintura baixa voltou aí, a baby look também, né? Que mostra um pouco mais a barriga, né? Então, a gente vê essas tendências na roupa, né? Também voltando. Mas muito mais do que isso, tem uma questão política, né? Por trás, que é assim, a gente está vivendo hoje um momento político, social, ambiental de crise, né? O mundo está em crise. Tem guerras acontecendo e uma guerra iminente, né? Todo mundo aí morrendo de medo da Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Né? E nesse momento de crise, a gente tende, é natural, é como se o nosso corpo entrasse em estado de alerta e a gente começa a tomar medidas mais conservadoras, de todas as formas. Então, emagrecer é uma medida conservadora, né? Usar roupas um pouco mais conservadoras é uma medida conservadora, né? Então, a junção das duas coisas faz com que a gente veja menos cores nas vitrines, a gente vê mais alfaiataria, a gente vê mais a história do clean girl, da estética clean girl, né? Minimalismo, do minimalismo, né? porque é um momento, a gente está num momento onde a gente não se sente à vontade, a gente não se sente confortável, né? É um momento de medo mesmo, e a gente tende a não ser tão criativa, a não ser tão despojado. A gente, enquanto que em momentos sociais, políticos e ambientais de mais progresso, com ideias mais progressistas, a gente tende a investir mais dinheiro, né? A gente tende a usar roupas mais diferentes, a se sentir um pouco mais criativo, né? Então, eu até coloco nesse bolo dessa popularização, dessa banalização que a gente está falando dessas medicações, isso também. Porque as pessoas veem, óbvio, como a gente já falou aqui, uma facilidade nessa perda de peso, mas também esse momento onde, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu acho que se eu deixar o negócio correr solto aqui, alguma coisa muito ruim pode acontecer comigo, porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo aqui fora, entendeu? Que eu não controlo. O que é que eu controlo? Eu controlo o meu corpo. Eu controlo a minha vontade de comer, eu controlo o meu peso, eu controlo o que é que eu faço, o que é que eu não faço da minha vida, eu controlo a minha roupa, né? E aí isso é o que interfere, assim, dentro da moda. E às vezes a gente acha que é só uma roupa, que é só uma blusa, mas na verdade tudo que a gente escolhe, ela tem muitos efeitos políticos, ambientais e sociais. E que passam mensagens, E que né? passam mensagens. Pelas redes sociais. Gente, é tudo tão conectado, Tão né? conectado. Que a gente não... Pra pensar É. Maravilhosa ela. Tem até um negócio que se chama na moda, que é o The Hemline Index, que é quanto mais progressistas está, né, o movimento econômico, político, social, mais curta é a saia. Quanto mais tradicional, mais longa é a saia. Então, é isso. A gente hoje, a gente vê saia curta, né? Hoje em dia, óbvio, né? Mas tem várias coisas, assim. A gente também pode pensar na geração, que é a geração Z. A geração Z, ela tá aqui para se opor a tudo que o millennial fez. Entendeu? Ela tá aqui para quebrar com o que a gente não quer que volte, entendeu? Então, a gente pensa que não, mas todos os efeitos externos, eles culminam para que as coisas aconteçam da forma como elas estão acontecendo. Óbvio que dentro da medicina, dentro da nutrição, tem as particularidades, dentro da moda, dentro da comunicação, tem as particularidades, né? Mas, assim, se a gente for parar para pensar, os pacientes de vocês, as pessoas que eu atendo dentro da consultoria, as pessoas com quem a gente conversa dentro, né, na nossa área da comunicação, as pessoas, elas têm esse movimento natural de pensar, eu não controlo a guerra, eu não controlo o que o Trump vai fazer, o que não sei quem vai fazer, o que o Netanyahu vai fazer, o que é que está acontecendo lá na Palestina, o que é que está acontecendo na Ucrânia, o que quer que seja, as enchentes de novo no Rio Grande do Sul, não controlo nada disso. Eu controlo o meu peso, eu controlo o que eu como, eu controlo o que eu compro no supermercado, eu controlo a roupa, eu controlo o tamanho do meu top, eu controlo o tamanho do meu biquíni, eu controlo o tamanho da minha saia. E muitas vezes né? influenciado pelo que colocam nas redes sociais. E aí entra o papel importantíssimo. Nós somos influenciadoras, né? E aí, aliás, todos nós, se a gente trabalha com rede social, nós estamos influenciando. Então, olha a responsabilidade que nós temos nas mãos, vocês como profissionais da saúde, nós como comunicadoras, o poder que a gente tem nas mãos, porque às vezes a gente posta ali uma coisa e a gente não sabe a consequência que isso vai gerar. O impacto que isso vai gerar. Então, assim, refletir todos os dias sobre o nosso papel, né? Na comunicação, na área da saúde, quer que seja.
Gente, o papo tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria, assim, fazer uma última rodada de perguntas, assim, pra gente deixar uma mensagem final. Então, quais são as alternativas saudáveis, possíveis, seguras, para que as mulheres que queiram realmente emagrecer, elas sigam essas alternativas, né? Qual seria o procedimento, o processo mais seguro para essas mulheres que buscam esse emagrecimento, seja por questão de saúde, seja mesmo por questão estética, Sim, porque tá tudo bem você sim. querer emagrecer, você ter um corpo mais lean, ninguém tá condenando isso, Sim. é só a forma como as pessoas vêm procurando hoje em dia, que Uhum. pode ser prejudicial, podem ser prejudiciais para a Pode própria levar ao saúde dessas pessoas. sofrimento, né? E pode gerar mais sofrimento, entendeu? Muito bem colocado. Sim. Então, quais são essas alternativas? Amanda, você quer começar? Eu acho que a principal questão é que você escolher um profissional, um bom profissional. Então, a rede social, a gente falou muito disso e a rede social é maravilhosa, traz coisas muito boas e muito ruins. Então, quando você vai procurar um profissional, eu oriento que você, assim, né, que você converse com pessoas que já passaram por um profissional. Isso é muito importante, porque às vezes você olha a rede social, aí tem tantos mil seguidores. Aquela modelo aí você, maravilhosa, esse magérrima, é com a barriga tanquinho. Então expondo alguma coisa que você quer, né? Esse é o resultado que eu quero, né? Então eu vou aqui. Então você precisa escolher um bom profissional, porque isso influencia muito. Então você escolher um bom profissional para te acompanhar, saber que você precisa de um acompanhamento. Então, às vezes, o paciente está disposto a pagar caro numa caneta, mas ele não está disposto a ir no médico, a ir no nutricionista, a ter um educador físico, né? Se você botar tudo junto, acho que vai ser mais barato até do que o preço da caneta do mês, né? Então, assim, procurar um bom profissional, saber que precisa de uma equipe multiprofissional, a gente não consegue atuar sozinho, né? Porque às vezes é um transtorno alimentar, às vezes é uma questão de uma ansiedade que não adianta a medicação, ele precisa de um psicólogo, né? Então, assim, eu já fiz isso, olha, assim, você vai num psicólogo, vai no psiquiatra, depois a gente conversa, né? Porque, assim, não adianta você insistir ou querer dar para o paciente um resultado a qualquer custo. A gente tem medicações fantásticas, excelentes, tratamentos muito bons, né? Mas, assim, a gente precisa analisar todo o contexto, usar a medicação que mais se adeque para aquele paciente, entender o contexto dele e investir em mudança do estilo de vida. Não tem outro caminho se não for mudar o estilo de vida. E, assim, trazer para o paciente a percepção do que é saúde, né? Assim, eu sempre pergunto ao paciente qual o conceito de saúde que ele tem, o que ele... Porque é aquilo que vai fazer ele perder, ele manter aquele peso perdido, né? E não procurar um resultado a qualquer custo. Excelente. Mariana, como nós podemos, então, construir essas novas narrativas sobre corpo, beleza, saúde, como construir esse caminho mais saudável e seguro? Perfeito, eu acho que passam-se os anos e a recomendação, ela volta a ser a mesma, né? A gente precisa se exercitar, não só para ganhar massa muscular, mas para o nosso bem-estar social e emocional também. A gente precisa comer bem e de tudo. Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente precisa aprender a comer de tudo e não tudo, né? Então, é aprender sim a comer frutas, legumes e saber parar de comer na hora que está saciado e não comer só por comer. Lidar com as emoções sem usar sempre a comida como uma válvula de escape e encarar isso como parte do tratamento, né? Para você lidar bem com todo esse cenário de ser uma pessoa mais ativa, de se alimentar melhor e conseguir de fato construir a sua saúde, né? E não só uma mudança de número da balança. Elaine quer contribuir também, e até mesmo como profissionais da saúde, aqui trazendo duas profissionais com falas excelentes, como que profissionais da saúde podem contribuir para esse processo, né, mais saudável, de emagrecimento e seguro também. Eu acho que a gente tem que ir atrás das pessoas que conversam, que falam a nossa língua, né? Então, se eu quero emagrecer, eu preciso procurar pessoas que possam me ajudar nesse processo. A blogueira não vai fazer isso. Assim, eu não vou fazer isso por você. Nem eu. Entendeu? E entender também, e aqui é a parte que eu acho que é mais difícil até do que emagrecer, que é entender que o seu contexto é o seu contexto, você é você, o seu corpo é o seu corpo. Isso vale para nutrição, para endocrinologia, vale para o estilo, né, como você se veste, como você se percebe no armário, né? O resultado da blogueira ou daquele influenciador que você segue, ou o resultado que aquele nutricionista bombadão da internet promete é uma coisa. Isso aplicado à sua vida é outra coisa completamente diferente, né? Então, para quem está escutando a gente, está assistindo a gente e está buscando essa mudança de vida, entenda que é uma mudança de vida. Não é miojo, não vai ficar pronto em 3 minutos, né? E você precisa procurar por pessoas
não só os profissionais, como as meninas aqui, mas pessoas que falam a sua língua e que estejam dispostos a te acompanhar nesse processo e que te respeitem nessas mudanças, que não causem em você uma pressão maior, uma ansiedade maior, porque aí é outra doença, é outra questão para lidar, né? Todo esse tema aqui, engordar, emagrecer, pessoas magras, pessoas gordas, como vestir, o que comer, exercício físico, são tantas camadas e assim, é um assunto que a gente poderia passar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 Renderia meses. vários episódios, inclusive, parte 1, parte 2, parte 3, Exato, 360. E assim, as meninas, inclusive, que atendem, né, pessoas diariamente, cada pessoa é um mundo, né? Então, as realidades, elas são muito distintas. Então, tenha respeito também pela sua realidade, pelo seu... Porque é assim que você vai conquistar esse bem-estar, né? É assim que você vai conseguir ser saudável de verdade. Não só emagrecendo. Emagreci, estou saudável. Não é bem por aí, né? Então, acho que entender isso, ter essa autocrítica e esse autoconhecimento é a parte mais difícil, muitas vezes, do processo, né? Mas, assim, primeiro passo... Vai atrás de um profissional pra ti. Não vai, porque a blogueira, não sei o quê, não sei o quê. Não vai não. Chat GPT e disso, traçar não. metas de saúde de acordo com o seu contexto, né? Suas metas são suas, né? Não pode ser irreal pra pessoa, né? Não pode ser, porque fulano de tal na internet fez... Ela tem um contexto, ela tem, sei lá, uma pessoa para fazer comida para ela tem uma pessoa ela tem uma babá para cuidar do filho. Ela tem... 10 mil reais para pagar no Monjaro. 10 mil reais para pagar todo mês. Cada contexto. Cada contexto. Excelente. Tem que ser sustentável. Perfeito. Gente, eu amei. Vocês gostaram? E aí? Foi maravilhoso. Como foi? Foi bom? Muito Muito Sempre gostoso. bom. Como a Elaine falou, assim, renderia outros episódios. Acho que a gente conseguiu caminhar por várias formas de abordar esse episódio, esse assunto. Eu queria agradecer demais, Elaine. Sempre bom ter você aqui comigo. Mari, obrigada, amei te conhecer. Amanda, muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou aqui nesse episódio. Lembrando que você pode curtir, compartilhar, comentar, deixar aí qual assunto que você quer que seja abordado aqui no podcast A Vida é Delas. A sua participação é sempre muito especial. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify. Nós estamos no canal do Diário do Nordeste no YouTube. Nós também estamos indo ao ar na Verdinha, às 8 da noite. Você que está nos acompanhando por lá, um cheiro enorme. Eu sou Thaís Lopes e esse é o podcast A Vida é Delas. Obrigada, meninas. Muito obrigada a vocês também. Cheiro. Tchau.